pois os limites laterais eles são diferentes. Tá? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos definir limite. Tá? Limite de uma função quando x se aproxima de p. Vai ser um determinado valor que a gente está chamando de L. Continuando. Então, observe aí a função f, tá? Representada por esse gráfico. Nós temos aí o ponto P que corresponde ao ponto L. Vamos considerar um domínio da função à esquerda de P, para valores menores que P. Então, observe que quando x se aproxima de P pela esquerda, o valor da função se aproxima do L. Se nós tomarmos o x pela direita, o que é que vai acontecer? Os valores da função vão se aproximar de L, tá? Para valores de f de x maiores que L. Então, observe que tanto pela direita como pela esquerda, os valores da função estão se aproximando de L. Então, os limites laterais, tanto pela esquerda como pela direita, são iguais a L. Tá? Então, aí, embora a função não seja definida no ponto P, vocês estão observando que existe ali uma interrupção no gráfico. Tem um furo lá naquele gráfico, significando que a função não está definida naquele ponto. Embora ela não esteja definida no ponto, mas os seus limites laterais existem, então a função tem limite. E quando nós nos aproximamos do ponto P, os valores da função se aproximaram simultaneamente do L. Tá? Concluindo essa análise desse gráfico, nós vamos mostrar que existe o limite da função, mas esse limite vai ser diferente do valor da função, né? A função não tem valor no ponto P. Próximo. Então, observe que o limite da função quando x tende para P é L. Tá? Então, o L é diferente do valor da função no ponto P. Já que ela não é definida, né, não vai existir esse valor da função no ponto P. Mas existe o limite lateral, existe o limite da função. Próximo gráfico. Então, nós vamos analisar o gráfico dessa função. Observe que ela não está definida no ponto P. Tem um furo lá, tem uma interrupção no gráfico da função. Observe que a função ela está sendo definida no ponto P, mas esse ponto não pertence ao gráfico, ele saltou do gráfico. Então, embora ela seja definida, tá, mas o seu limite vai ser diferente dos valores da função no ponto P. Então, vamos analisar aí. Quando x se aproxima de P, os valores da função, pela esquerda, né, se aproximam de L. Pela direita, quando x se aproxima de P pela direita, os valores da função se aproximam de L. Então, o que é que nós percebemos? Existe o limite da função quando x tende para P, que é L, embora ele seja diferente do valor da função no ponto P. Observe que o ponto onde a função é definida, ele está separado, tá? Ele não pertence ao gráfico da função, ele saltou do gráfico da função, ele está fora. Então, é uma outra situação, uma outra análise. Próxima tela. Nós vamos agora observar quando o limite da função é igual ao valor numérico da função no ponto. Continuando, nós temos o gráfico de uma função. Observe que não tem nenhuma interrupção, não tem nenhum furo aí no gráfico. A função ela descreve, né, uma continuidade. Então, nós vamos ter aí um ponto P no domínio da função, continuando. Tá? Observe que a função é definida no ponto P. Então, o f de P, para x igual a P, nós temos o f de P. Quando nós nos aproximamos pela esquerda de P, os valores da função vão se aproximar do f de P. Pela direita, continuando, tá? Estamos nos aproximando ali pela esquerda, então os valores da função se aproximaram de f de P. Agora nós vamos nos aproximar pela direita, né? Nos aproximamos aqui pela esquerda. Agora, pela direita, quando x se aproxima de P, os valores da função se aproximam do f de P. Então, o que é que nós concluímos? Que o limite da função, quando x se aproxima de P, vai ser igual ao valor numérico da função no ponto P. Continuando. Agora vamos ver uma outra situação, quando não existe o limite da função. Continuando. Então, nós temos uma função, observe que aí existe, né, dois furos do gráfico, houve um salto aí no gráfico da função. Observe que quando x se aproxima de P, o f de x vai se aproximar de um valor. Vamos ver pelo lado direito. Pelo lado direito,
Quando x se aproximar de P, continuando, então o f de x vai se aproximar de um outro valor diferente do da esquerda. Então, o que é que nós concluímos? Que não existe limite da função no ponto P, porque esses limites laterais são diferentes. Continuando. E agora nós vamos definir matematicamente o limite. Tá? Então, já que nós observamos que limite é uma proximidade do ponto, pela direita e pela esquerda, então observe que quando nós nos aproximamos de P, quando nós queremos o limite da função, quando os valores da função se aproximam do valor limite, que é o L, essa distância é tão pequena que nós temos que convencionar que ela representa o número real positivo, embora seja um número muito pequeno. Então nós temos aí, seja f uma função real e P um ponto do domínio de f, semelhante ao gráfico que nós vimos anteriormente.